Atos administrativos. Ato é diferente de contrato. Contrato é manifestação bilateral de vontade. Ato administrativo é manifestação unilateral de vontade. Por parte de quem? Por parte da administração pública. Então, ato é uma manifestação por parte da administração pública no exercício de suas vantagens, de suas prerrogativas, que tem por objetivo atender uma finalidade pública. Então, tudo que nós vamos falar daqui para frente não são leis, não são contratos, são atos administrativos. É uma voz de comando, é um decreto, é um regulamento, percebe? São silvos, são sinais, tudo isso, uma faixa de segurança, um semáforo, são atos administrativos. Há uma diferença entre ato e fato administrativo. Eu não pude identificar, olhando as provas anteriores da Legale, qual linha eles seguem para fato administrativo. Existem 3 autores que conceituam fato administrativo de maneiras distintas, não antagônicas, mas distintas. O Eri Lopes Meireles, por exemplo, diz que fato administrativo é uma consequência do ato administrativo. Então, por exemplo, ato administrativo, ordem de construção de uma ponte. O fato administrativo seria a efetiva construção daquela ponte. Ato administrativo, a ordem de guinchamento de um veículo. Fato administrativo, o efetivo guinchamento daquele veículo. Então, é uma consequência do ato. O Celso Antônio Bandeira de Melo, Celso Antônio Bandeira de Melo, ele conceitua fato administrativo como o silêncio, ou seja, o não ato. O ficar em silêncio, o não fazer nada. Você pode pensar, a omissão seria fato administrativo. Então, por exemplo, um inquérito que está parado, que deveria estar sendo conduzido, ele vai dizer, isso é um fato administrativo. Né? Ou seja, deveria ter uma resposta, uma solicitação e não tem. Isso é um fato administrativo. Tá? Então, o silêncio seria fato administrativo. E a terceira corrente, referente à autora Maria Silvia de Pietro, Maria Silvia Zanella de Pietro, ela diferencia fato administrativo de fato da administração. Fato administrativo seriam acontecimentos que têm reflexo no direito administrativo. Por exemplo, a morte de um servidor. Gera vacância. Gera consequências, por exemplo, previdenciárias, né, previdência pública. Então, a morte de um servidor tem consequências internas dentro do direito administrativo. E ela vai dizer que isso é um fato administrativo. Um outro exemplo, um incidente envolvendo uma viatura. Vai se abrir uma sindicância, um inquérito, vai ter consequências internas. Ela vai dizer, isso é um fato administrativo. Agora, a morte de um transeunte, um acidente que ocorre na rua, independentemente de uma conduta estatal, não envolve viatura, né? Enfim, isso para ela é fato da administração. Tenho que decorar os nomes dos autores? De forma alguma, não precisa. Mas, e qual a linha vai cair? Eu não sei. Então eu preferi trazer todas as correntes, que são 3 de 3 autores distintos, porque se eventualmente isso for objeto de pergunta, nós temos que estar aptos a responder a qualquer uma delas. Mas infelizmente eu não tenho como antecipar qual corrente vai ser questionada, porque olhando as provas anteriores da Legale, eu não pude antever nenhuma outra questão envolvendo o fato administrativo. Mas o fato é que, ato administrativo não é lei, não é contrato e não é fato administrativo. Perceberam? Ato é um conceito distinto dessas três outras expressões, como a gente já explicou. Pois bem, os atos administrativos possuem alguns atributos. Eu chamo esses atributos de paieté. Olha ali, ó. Gustavo, alguns desses a gente já não estudou em poder de polícia? Já.
E aí, a mesma coisa? Né? Só não é a mesma coisa porque lá nós estudamos poder de polícia. E aqui é ato administrativo. Só por isso não é a mesma coisa. Mas é que a grande maioria das manifestações do poder de polícia se dá através de atos administrativos. É por isso que os atributos são muito coincidentes. Grande parte das manifestações do poder de polícia vão ocorrer em razão de atos, né? Através da emissão de atos administrativos. Por isso os atributos são muito próximos, né? Muito parecidos. Primeiro atributo do pai ET, o pai, eu brinco, né? O pai está sempre. O pai sempre aparece em livro, prova, resumos, etc. O ET, nem sempre. O ET, que é exigibilidade e tipicidade, já não é algo muito frequente. Mas o pai, esse eu te digo, esse é onipresente. Esse está sempre lá. Presunção de legalidade ou legitimidade, sinônimos. Autoexecutoriedade e imperatividade, a imperatividade também conhecida como coercibilidade. Esses três atributos, gente, é muito frequente cair nas provas. Então, presunção de legalidade ou a presunção de legitimidade é uma consequência do princípio da legalidade. O que nós estudamos pelo princípio da legalidade? A administração só pode agir se houver lei. A lei é o ponto de partida de toda a conduta da administração. Se não tem lei, a administração não pode agir. Então, o que eu vou presumir? Que se a administração agiu, se o gestor, se uma autoridade agiu, é porque eu vou presumir que antes tinha uma lei autorizando aquela conduta. Então, se eu tenho um agente agindo, eu presumo que antes tenha lei, presunção de legalidade. Essa presunção, de forma alguma, não é absoluta. É uma presunção relativa. Ou seja, admite prova em contrário. É possível que o cidadão afetado por aquele ato, ele possa contestar aquele ato administrativo, a legalidade daquele ato administrativo. Então essa presunção não é absoluta, é uma presunção relativa. Esse ato, então, essa presunção de legalidade, essa legalidade, ela pode ser combatida, pode ser discutida internamente no âmbito administrativo ou, quem sabe, até no âmbito do Poder Judiciário. A presunção de legalidade ou de legitimidade dos atos administrativos é o único atributo presente em todo e qualquer ato administrativo. Todo e qualquer ato administrativo tem essa presunção. Eu vou fazer um artigo sobre isso, eu não tive tempo e eu não tive um aluno ainda com coragem para fazer essa pesquisa comigo. Para mim, o único ato que não tem presunção de legalidade é aquelas ordens manifestamente legais. Mas para isso, nunca procurei em obra, nada. É uma coisa que eu tenho encapsulada aqui na minha cabeça, eu vou fazer um artigo sobre isso. Mas, para fins reflexivos, é interessante. Todo e qualquer ato, isso vários autores vão escrever, são presumidamente lícitos, são presumidamente legais. Tá? Todo e qualquer presunção relativa, presunção presente em todo e qualquer ato administrativo. Gustavo, tem ali menorzinho uma presunção de veracidade. Explico. Não é sempre que a presunção de veracidade aparece de forma expressa, assim nos enunciados. Sempre que tiver presunção de veracidade, vai aparecer fato. Fato. Vai estar ali, ó, os fatos narrados pela administração, os fatos externalizados pela administração. Vai estar alguma coisa fato. Ah, Gustavo, eu sei, esse fato aqui. Não. Não é esse fato aqui. Não é o fato administrativo, não é isso. Eu vou dar um exemplo.
Vamos presumir um boletim de ocorrência escrito da seguinte forma. No dia 5 de janeiro de 2024, o cidadão fulano de tal, o denunciante aqui, o comunicante, disse que a viatura tal bateu no seu carro e ele estava parado. Chovia ou não chovia, era de manhã, de tarde, de noite, enfim. Tá? A decisão lá depois, isso vira um inquérito penal militar. E aí tem lá esse boletim dizendo que no dia 5 aquela viatura bateu, né, não sei o quê, que chovia, que não chovia, e aí o comunicante diz, chovia, ele bateu de manhã, não sei o quê, não sei o quê. Percebe, só o que eu quero te dizer é o seguinte, percebe que tudo isso está linkado a fatos? Eu não estou falando se o agente é competente, se aquela autoridade pode ou não pode, se efetivamente aquela viatura bateu ou não bateu, se era dia 5 ou era dia 6, chovia ou não chovia. Eu só estou dizendo que há uma narrativa, presunção de veracidade. Então, lá a autoridade, quando vai decidir um processo administrativo, e ela traça essa narrativa eu costumo trazer, né, eu não, a doutrina, como presunção de veracidade. Veracidade no sentido de presume-se que aqueles fatos narrados são verdadeiros. Então eu vou botar assim, ó, fato narrado são verdadeiros, são verídicos. Tá? São verdadeiros, são verídicos. Presume-se, presunção também relativa. Tá? Então, nós, enquanto agentes, quando nós preenchemos um documento e colocamos ali alguma situação de narrativa, presume-se verdadeiro. Certo? É isso. Não existe a presunção de veracidade como um atributo próprio, tu percebeu? Não tem ali presunção de legalidade, presunção de veracidade, ele não está. Ele é como um subitem. A presunção de veracidade não costuma aparecer como um atributo individual. Ele costuma aparecer como um atributo dentro da legalidade. Tanto é que nas questões, quando costuma aparecer veracidade, não aparece legalidade. Costumeiramente, quando aparece veracidade, não aparece legalidade. Por quê? Porque se veracidade está dentro da legalidade, eu vou ter duas respostas corretas. Então as bancas, para evitar a anulação, ela bota a veracidade e não bota a legalidade. Tá? Mas, repito, para a gente marcar a presunção de veracidade, o enunciado tem que falar alguma coisa de fato, fato narrado, a narrativa, a exposição dos fatos, percebeu? É isso. A autoexecutoriedade, já falamos, é a mesma autoexecutoriedade do poder de polícia. A administração pode executar os seus atos mesmo sem interferência do poder judiciário. Né? Constatei uma infração, vou lá e aplico a sanção. Não preciso do poder judiciário me autorizando a isso. Tá? É claro que a autoexecutoriedade, quando a gente estuda atos administrativos, tem exceções. Né? Sempre que essa conduta do Estado for interferir nas finanças, na intimidade, na privacidade, eu vou precisar do Poder Judiciário. Quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, percebeu? Quebra de sigilo, não sei lá, acesso às contas bancárias. Opa, desapropriação. Né? Se eu resistir à desapropriação, o Estado vai ter que entrar com uma ação de desapropriação. Então, envolveu propriedade, intimidade e privacidade, a resistência, eu preciso do Poder Judiciário. Então, aquele ato já não é auto-executável. Eu vou precisar do Poder Judiciário. Mas a regra é que os atos administrativos sejam auto-executáveis. Imperatividade, também já conversamos. Essas condutas da administração, ela impõe, independentemente da aceitação ou não do cidadão. Exigibilidade são os meios indiretos de coerção, mesmo exemplo lá do poder de polícia. Eu condiciono a emissão, né, a atualização do aplicativo lá
dos documentos do IPVA, né, eu condiciono ao pagamento da multa. Então, esse condicionamento, tá, ele é uma prova da exigibilidade desses meios indiretos de coerção. E, por fim, a tipicidade. Durante os nossos blocos aqui de revisão, eu falei em autorização, licença, decreto, ordem de serviço, instrução normativa. Falei vários, né? Vários. Ofício, enfim. Multa, interdição, embargo de obra, interdição de estabelecimento. Eu falei várias vezes não, mas fui comentando. Cada uma dessas palavras, expressões, é um tipo de ato administrativo. É um tipo. E eu só posso emitir um desses atos, ou alguns, se a lei permite. Então eu não posso, se a lei disser, em tal situação a pena é de multa, eu não posso fazer interdição de estabelecimento. Por quê? Porque o tipo de ato a ser emitido é multa e não interdição. Mas, Gustavo, isso não é um pouco de presunção de legalidade, porque está na lei? É. Não deixa de ser um desdobramento, não deixa de ser até um aperfeiçoamento. Mas, na tipicidade, eu não estou olhando propriamente a lei. Eu sei que eu estou. Mas eu estou olhando o ato. Então, se na lei diz que para a emissão de porte de arma é uma autorização administrativa, eu não posso emitir uma licença. Porque há uma diferença entre a autorização e a licença. E se a lei diz que naquela situação é autorização, não é licença, porque o tipo de ato é diferente. Como eu disse, esses dois últimos atributos não são muito frequentes, mas não se enganem. Cai. Aí é que nós começamos a diferenciar quem está beirando a ponta de cima e quem está beirando a ponta de baixo. Não é estudar o que sempre cai, é estudar o que sempre cai e o que pode cair. Né? Eu só vou estudar o que sempre cai. Pois bem, e aí se cai algo que não é o que sempre cai e cai com pouca frequência, você está fora. Então nós estamos alcançando sempre o a mais. Nós estamos olhando para cima, não estamos olhando para baixo. Tá? Então, fechei o paetê. Cuidem. Atributos. Atributos. Características. Não confundam com os requisitos. Requisitos são os itens que são necessários para a formação de um ato administrativo. Para que esse ato exista. Então, eu estou no âmbito da existência, no plano da existência, eu preciso de 5 requisitos. Eu carinhosamente chamo de ponto. Enquanto eu chamo os atributos de paetê, eu tirei, tá? Mas na minha antiga slide, o pai tinha um pai ali com uma criança, um pai. E o ET tinha uma foto do ET, do tempo do filme da década de 80 que eu assisti, que era ET, o extraterrestre, o ET. Era um ETzinho ali, uma foto. Eu tirei, muito embora alguns colegas tenham falado, professor, você tinha que botar de novo, porque daí pai e ET o cara não tem como errar, né? Tem um pai na foto de cima e o ET embaixo, não tem, né? Talvez recoloque o pai em cima e o ET, mas no pai ET tinha literalmente um pai e um ET, tá? E ainda eu falava, o pai é onipresente, né? O pai com P maiúsculo, né? O pai tá sempre. O ET já não é, né? Nem todos aceitam, nem todos admitem. Então, pai e ET, atributos. Sabe por que eu digo isso? Porque uma vez caiu numa prova, uma questão fácil não pode errar. Fácil não pode errar. Qual das alternativas abaixo não é um requisito? Aí tinha lá competência, forma, finalidade, autoexecutoriedade e motivo. Aí a pessoa assim, mas eu estudei tudo isso. Tá, mas é que autoexecutoriedade não é um requisito. Autoexecutoriedade é um atributo. Essa questão não pode errar. Quando a gente faz, eu não sei como é que é na Legale, na banca que eu fazia as provas para concurso, a gente tinha que classificar as questões entre fácil, médio e difícil. Então a gente fazia a questão, classificava a questão entre fácil, médio e difícil, dava o gabarito, né? Explicava por que eram erradas as erradas e por que a certa era certa,
E depois eles nos davam um índice. Se o que eu disse que era difícil, o pessoal errou mesmo. E o que eu disse que era fácil, o pessoal acertou. Tipo, isso aqui é fácil, 90% acertou. Olha, eu falei que era fácil. Essa é média, 80%, 70% acertou. E aí eu falei, essa é difícil, 20% acertou. Então assim, a gente recebia um feedback. Não sei como é que é nessa banca, tá? Mas essa questão de confundir atributos com requisitos é fácil. Essa é fácil. É 103% de acertos. Não dá para errar. Não dá para errar. Fechei os atributos, que é o pai ET, eu vou para os requisitos. Quais são os requisitos? Para existir um ato, eu preciso do ponto. 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 Qual é o ponto? Competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Competência, forma, finalidade. Gustavo, eu já decorei de outra forma. Que bom. Decorou? É a conta. É a conta. Meu professor, fiz uma frase, fiz uma música. Velho, é o de menos. Desculpa, bati no microfone. É o de menos. Se gravou, é a conta. Competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Eu gosto do objeto e motivo bem embaixo, vocês vão entender por quê. Rapidamente vou explicar eles, já que é revisão. Competência está ligado à pessoa que vai exercer aquele ato, que vai emitir aquele ato. Entidade, órgão, agente. Quem vai emitir o ato tem competência? Ele é um policial rodoviário federal, pode multar aqui no centro de Porto Alegre porque o carro está parado proibido parar e estacionar? Mas eu vou multar. Tá, mas o meu é que assim, tu é policial rodoviário federal. Eu acho que tu não tem jurisdição. Tá errado isso, né? Ninguém tem jurisdição, né? Eu acho que você não tem atribuição para multar aqui. Mas assim, ele tá parado, proibido parar, eu não me aguento, eu vou ter que multar. Nem que depois ele anule. Mas ele sabe que ele não tem competência, mas não vai segurar. Então não tem competência. Forma. Como esse ato é exteriorizado. Pode ser de forma escrita, pode ser silvos. Eu tenho meu apito até hoje, guardado lá do tempo da APM. Né? Silvos, gestos, né? Eu não lembro mais aqui. Sei que os gestos, né? Tá tudo no CTB lá, tá? Símbolos, vermelho, verde e amarelo. Faixa de segurança, símbolo, tá? E com 2x, E com um atravessado. Né? Então, tudo isso são formas. Pode ser verbal. Mão na cabeça! Pode ser verbal, percebeu? É um ato administrativo, você está dando uma ordem. Parado, mão na cabeça, não vira, né? Pro muro, só pro muro. Tranquilo, cara, fica frio. Né? Então, assim, não vai dizer isso, eu sei que não é, mas assim, ato administrativo, verbal. Qual é a finalidade de todo e qualquer ato administrativo? O interesse público. O interesse público. Finalidade de todo e qualquer ato. Lembra-se do princípio da finalidade, nós comentamos? Não sei se é bem princípio. Impessoalidade. Qual é o objetivo de todo e qualquer ato administrativo? O interesse público. Objeto é o próprio conteúdo do ato administrativo. Eu olho o objeto, eu sei o que é aquele ato. Então, a finalidade, que é o efeito, que é o interesse público, é o efeito jurídico mediato, é um pano de fundo dos atos administrativos. Os atos devem alcançar o interesse público. Isso, para mim, não diz muita coisa. Agora, quando eu leio o objeto, eu sei. Significa o quê? Aqui está dizendo remoção do 19º para o 11º Batalhão. Então, objeto, remoção. Alguém está saindo de um lugar e indo para outro. Percebeu? Então, eu leio o objeto. Desapropriação. Eu acho que alguém vai perder alguma coisa contra a vontade. Então, eu leio o objeto, eu consigo identificar eu sei as consequências jurídicas daquele ato. Eu sei os efeitos jurídicos daquele ato no objeto. Então, percebe? Princípio da finalidade, interesse público. O interesse público. Que legal, né? Por razões de interesse público, eu vou te prender. Não, percebeu? Agora, porque você cometeu o crime X, é o objeto. Eu consigo identificar. Tá? Por fim, o motivo.
Motivo é o porquê. Razão. Qual é a razão da emissão daquele ato? Quais, só para atualizá-los de um certo debate que está tendo agora, e que eu acho que vai tomar por um bom tempo os debates futuros, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito da própria corporação, no âmbito dos tribunais, é o que leva o policial militar a fazer abordagem àquela pessoa. Por que ele? Eu me lembro que tinha suspeita intuída e suspeita fundada. Me corrijam. Depois eu até faço questão, vou botar ali no fim até vou botar aqui, já antecipo aqui, ó. Bota aqui, ó, tem no Instagram gustavo.s.santana. Eu tenho um site, enfim, além de ser procurador também sou advogado, né? E botei o e-mail ali, tá? Mas se vocês me adicionarem, tem o Facebook também, que é Gustavo Santana, né? Mas me adicionem para a gente conversar, trocar ideia, daqui a pouquinho me corrigir. Professor, o senhor falou tal coisa, mas isso é lá do seu tempo mesmo, tá? Agora tá atualizado, né? Então, vai me atualizando. Sou tri de boa para isso, tá? Refletir, me atualizar, trocar ideia. Então, gustavo.s.santana com 2 N's. Me adiciona para a gente conversar sobre isso. Então, no tempo, então, eu me lembro que tinha suspeita intuída, suspeita fundada, e aí aquilo podia levar a uma abordagem, né? Então, o que justifica uma abordagem de uma pessoa e não a outra tem sido matéria de estudo e debate. Eu acho que até, assim, faz parte, né? E tem que ter pesquisa para isso e tudo, né? Mas, motivo. Por que eu estou falando isso? Qual é o motivo que levou àquela abordagem? Gente, olha isso aqui. Há uma diferença entre motivo e motivação. Motivo está na sua cabeça, está na minha. Eu dificilmente consigo saber efetivamente o motivo. Muitas vezes eu sei a motivação. Motivação é a exposição dos motivos. Motivação é a exteriorização dos motivos. Detalhe: a motivação está na forma. Lembra? Forma é a exteriorização do ato. Como o ato se corporifica, como esse ato se exterioriza. Motivação é a exposição dos motivos. Motivação é diferente de motivo. Motivo está aqui dentro, é o porquê. Então, hoje eu estava saindo de casa, e aí a minha esposa, tá indo já? Tá. Leva o lixo. Tá bom, meu amor. Pode deixar que eu levo. Falei pra ela. Só porque eu te amo. Falei. Eu levei o lixo para não me incomodar. Porque eu já estava atrasado. Eu vim de Uber, ou de 99, nem me lembro de, mas eu vim de... E o cara tava me esperando. Eu já tava, mas, claro, meu amor, só porque eu te amo. Mentira. Eu não queria me incomodar porque eu já estava atrasado. Então, olha só a diferença de motivo e motivação. O motivo, eu falei uma coisa, motivação. O motivo era outro. Não queria me incomodar. Mas eu vou falar, tu acha que eu sou louco de falar assim, ó, eu vou levar mais, só para não me incomodar. Aí eu não volto. Aí eu já procuro um hotel e fico aqui no centro mesmo, né? Aí eu abandono o lar, né? Aí digo, nem volto. Claro, meu amor, claro. Tu sabe que eu te amo, faço tudo por ti. Aí levei o lixo. Então, vejam que nessa minha brincadeira mínima há uma diferença entre motivo e motivação. E por que eu estou dizendo isso? Porque motivo e motivação são coisas diferentes. Mas, Gustavo, pode ser a mesma? Claro, claro que pode ser. Vou demitir o Leonardo. Por que demitir o Leonardo? Porque ele aqui na lei, o Leonardo descumpriu a lei tal, o artigo tal. E aqui diz, ó, quem não cumpre horário, a pena é de demissão. Não se esquece que no serviço público existe diferença de exoneração e demissão. Exoneração e demissão.
o Leonardo não cumpriu o horário. Aí na lei diz, não cumpriu o horário, demissão. Então motivo e motivação foram idênticos. Agora, e lá no caso do Fernando? Ah, tem o caso do Fernando também. Na caso do Fernando, tu removeu o Fernando de um lugar para o outro, por quê? Disse que era para que era mão de obra, mas todo mundo sabe que tu removeu o Fernando porque o cara é teu parceiro. E lá onde ele foi, ganha uma função tri boa. Então vejam, há uma diferença de motivo com motivação. Eu escrevi motivação, eu escrevi que era porque estava faltando mão de obra. E aí eu precisava remover e eu escolhi o Fernando. Mas o motivo, o que está aqui dentro, que as pessoas sabem, quando a gente sabe assim, a gente sabe que no fundo é porque um é peixe do outro. Tem como provar? Entendeu qual é a sensibilidade do motivo e motivação? Motivo está aqui dentro. Motivação é a exteriorização dos motivos. Exteriorização dos motivos. A gente espera que motivação represente os motivos. Tudo que a gente espera enquanto cidadão, enquanto servidor, é que a motivação seja o espelho verdadeiro dos motivos. A gente sabe que nem sempre é assim. Qual é o problema nessa história toda? Como você vai provar o motivo, o que está na cabeça? Extremamente difícil. Então, olha só que interessante. O legislador, na Lei Federal 9784 de 99, trouxe um monte de exemplo de atos que exigem motivação. Um monte de exemplo de atos que exigem motivação. Por que o artigo 50 não são atos que exigem... Gustavo, essa lei não cai, né? Não cai. De forma expressa não está no teu edital. Então por que tu colocou ali? Para dar exemplos. Atos que exigem motivação. Gustavo, por que esses 8 incisos não são atos que exigem motivo? Porque motivo, ele tem que ter em todo e qualquer ato. Todo e qualquer ato tem motivo. Nem todo e qualquer ato tem motivação. Guarda isso que no próximo bloco eu vou exigir. Todo ato tem motivo, nem todo ato tem motivação. Todo ato tem motivo. Nem todo ato tem motivação. O próximo bloco vai começar exatamente assim, nessa tela e comigo aqui. E eu vou começar falando assim, todo ato tem motivo, nem todo ato tem motivação.